Bom dia, hoje são 23 de outubro de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Este, o 7º vídeo da série é Jesus Nunca Voltará. Estou mostrando aqui, de forma clara e do conhecimento de qualquer teólogo sério, que a vinda de Jesus, descendo pelos céus, pelas nuvens, com anjinhos tocando trombones, trombetas, saxofone, teclado, isso aí é uma fantasia religiosa cristã, do cristianismo. E por quê? Porque o cristianismo é uma religião apocalíptica. Nem todas as religiões são apocalípticas. E o que são religiões apocalípticas? Apocalípticas porque são religiões que pregam o fim dos tempos. E o cristianismo é uma delas. O espiritismo de Allan Kardec, por exemplo, é uma religião, mas não é apocalíptica. As religiões são diferentes, correto? Muito bem. Estou mostrando aqui várias passagens do Novo Testamento, várias, não uma só, inúmeras. Eu faço isso de forma didática, para que as pessoas consigam colocar isso na cabeça. Vou mostrar mais uma passagem aqui, mostrando que Jesus era apocalipsista, pregava o fim dos tempos para a sua época. O João Batista, que batizou Jesus, aí na lenda do Novo Testamento, João Batista também era apocalipsista, pregava o fim dos tempos, a volta do Filho do Homem para seu tempo, sua época. O apóstolo Paulo também pregava o fim do mundo para seu tempo. Os discípulos de Jesus pregavam também o fim dos tempos para sua época. Eles todos morreram e o Filho do Homem não apareceu e não aparecerá jamais, porque isso é fantasia religiosa cristã. Qualquer teólogo sério sabe disso. Em faculdades de teologia sérias, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, nenhuma delas prega isso aqui, que fazem estudos sérios sobre a Bíblia, estudos críticos, como estou mostrando aqui. Nenhuma dessas faculdades de teologia sérias mostra isso aqui para os alunos, que Jesus vai voltar descendo ali pelas nuvens. Isso aqui é uma fantasia do cristianismo, e até teólogos sérios cristãos sabem disso. E no resto não sobra nada. Vamos aqui a mais uma prova de que Jesus, aqui mais uma vez, o próprio Jesus prega que o fim dos tempos é para a sua época. Veja aqui, vamos lá. Jesus nunca voltará. Vídeo 7º. Veja o que está escrito em Mateus. Mateus capítulo 24, versículos 34 e 35. Antes disso aqui, Jesus está ali pregando sobre a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui, no cenário do Novo Testamento, Jesus está reunido com os 12 discípulos. E ali Jesus prega aos discípulos a vinda do Filho do Homem. E depois termina com essa passagem aqui. Jesus diz ali para os discípulos que a vinda do Filho do Homem será antecedida por vários sinais, guerras, fomes, terremotos, etc. Veja a ignorância aqui do escriba. Ora, a fome na época de Jesus era muito mais forte do que hoje em dia no planeta Terra. Hoje, no planeta Terra, são quase aí 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. 1 bilhão passa fome aí. 1 bilhão. 1 bilhão. Na época de Jesus, a fome era muito mais extrema do que hoje.
E Jesus ali pregava de que a fome, guerras, conflitos eram sinais do fim do mundo. Pois bem, na época dele, tudo isso eram vistos como sinais. A fome, a guerra. Na época de Jesus, havia muito mais guerra que hoje. Você pega a Bíblia, é um livro de guerras. Então Jesus ali já previa o fim do mundo, porque os sinais estavam lá. Fome, guerra, terremoto, etc. Entendeu? Então aqui Jesus prega o fim do mundo para a sua época. E ele diz que o Filho do Homem descerá aqui pelas nuvens, acompanhado pelos anjinhos. E obviamente, filho de homem algum desceu, e muito menos acompanhado por anjinhos. Vamos lá. Mateus 24, 34 e 35 diz: em verdade vos digo, Jesus aqui está falando, hein? Em verdade vos digo que não passará, veja aí, esta geração, a geração dele, a que estava ouvindo aqui os discípulos, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, ou seja, sem que a fome, terremoto, etc., aconteçam. E aconteciam ali, né? Terremotos, fomes, guerras, conflitos, doenças, tudo isso acontecia ali, no tempo de Jesus, com mais intensidade que acontece hoje, na nossa época. Não é isso? Muito bem, e continua Jesus aqui dizendo para os discípulos: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está dizendo aqui que fome, guerras, terremotos são sinais da vinda do Filho do Homem para a sua época, aquele tempo. E Jesus está dizendo aqui que podem acreditar nas palavras dele, porque tudo isso realmente vai acontecer. Viu aí? Não é isso? Tudo isso vai acontecer, porque aqui o céu e a terra podem passar, mas as palavras aqui de Jesus não passarão. Só que as palavras de Jesus aqui passaram. Ele morreu e o Filho do Homem não desceu pelas nuvens, como ele dizia aqui, para a sua época. Os discípulos morreram, todos, os 12, e Jesus aqui, o Filho do Homem, não veio descendo pela terra com os anjinhos. Vamos para cá. O quadro aqui é este, ó, da fantasia religiosa apocalíptica. Já disse, o cristianismo é uma religião que prega o fim dos tempos, uma fantasia. Então veja aqui o quadro. Seria assim, na época de Jesus. Jesus voltando, veja aí. Aqui as nuvens, correto? As nuvens. Aqui Jesus, veja. Descendo aqui, ó, pelas nuvens, né? E aqui, ó, a superfície da terra. Muito bem. Então Jesus aqui, entre as nuvens. Aqui um anjinho, ó, tocando aqui um instrumento musical, um anjinho. Aqui outro anjinho, ó, todos descendo com Jesus aqui para buscar os cristãos, né? Veja aí. Outro anjinho aqui, ó, tocando outro instrumento musical, etc. Então Jesus aqui, em todo o Novo Testamento, como você já viu nos vídeos anteriores, Jesus ali, quando estava diante de Caifás, o sumo sacerdote, não é isso? Caifás? Jesus disse a ele que naquele momento, desde agora, o Caifás, o próprio Caifás, iria ver o Filho do Homem descendo pelas nuvens. E o que aconteceu? Jesus foi julgado, condenado e morto. O Caifás viveu depois de Jesus, continuou vivendo. E o Caifás não viu o que Jesus havia prometido. Ou seja, Caifás não viu o Filho do Homem descendo pelas nuvens do céu. E Jesus prometeu isso a ele, que ele veria. E Caifás não viu. Ou seja, as palavras de Jesus passaram e nada do Filho do Homem descer pelas nuvens. A mesma coisa, como já mostrei em vídeo anterior, Jesus, em outra oportunidade, diz aos discípulos, aos 12, que alguns deles ali, uns 4, uns 5, uns 6, veriam o Filho do Homem descendo pelas nuvens, com os anjinhos aqui tocando instrumentos musicais, para julgar vivos e mortos. O próprio Jesus disse isso aqui
aos discípulos. Só que Jesus morreu, os discípulos continuaram por um tempo vivos e não viram Jesus descendo pelos céus com os anjinhos. E depois todos os discípulos de Jesus morreram. E os apóstolos também não viram Jesus descendo pelos céus com os anjinhos aqui tocando instrumentos musicais. Portanto, você vê aqui de forma clara, a Bíblia é um livro que não deixa mentir. A Bíblia é um livro que está aí, mostrando as fantasias dos cristãos primitivos. Então você vê facilmente aqui que o próprio Jesus pregava o fim dos tempos, a volta, o retorno, a vinda do Filho do Homem para a sua época. Jesus pregava isso para seu tempo, para a sua época, e não para 10 anos depois, e não para 100 anos depois. Pregava tudo isso para seu tempo, porque isso aqui é fantasia religiosa cristã, porque o cristianismo é uma religião apocalíptica. Isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério que estuda a Bíblia com seriedade, com amor, com seriedade e com responsabilidade. Isso aqui é visto em qualquer faculdade de teologia dos Estados Unidos, Europa, etc. Basta ler os livros desses estudiosos aí que mostram essa verdade. Só que essa verdade, como é óbvio, não chega ao conhecimento daqueles fiéis que frequentam igrejas. Não chegam ao conhecimento deles. Muito obrigado.